E vamos aqui ao nosso laboratório virtual fazer 3 experimentos para você aprender conceitos importantes. O primeiro deles é esse aqui, que nós vamos repetir o experimento de Ohm. Para isso, você vai colocar uma bateria de 1.5 volts, pode ser qualquer uma outra bateria. Vamos pegar aqui 3 resistores. Em cada um dos resistores, nós iremos colocar as resistências de 50 ohms, 100 ohms e 200 ohms, conforme nós vimos na aula anterior. E você vai fazer essa conexão. Deixa eu deletar aqui para te mostrar algo bem interessante. Quando você for fazer essa conexão, você vai puxar aqui o vermelho. Ao chegar nesse ponto aqui, você vai dar um clique aqui, para gerar um ponto de conexão ou um ponto de dobra. E agora você vai para o outro. Porque nós iremos precisar fazer as mudanças. Então você puxa aqui, essa parte do fio ela fica estática, ela não se movimenta. Isso permite com que você tenha uma maior mobilidade nesse trecho aqui do fio para mudar as conexões, certo? Esse lado aqui vamos fazer a mesma coisa. Dá um clique aqui e o próximo no componente, porque aqui você consegue movimentar. Percebeu que interessante? Então monte esse circuito aí no seu laboratório virtual e vamos simular o experimento de Ohm. Vamos colocar nesse primeiro resistor, mudar as cores aqui. Para medir a corrente elétrica, você vai colocar o seu amperímetro ou multímetro em série. Eu vou te mostrar depois o que é série e o que é paralelo, se você tiver dúvida nisso. Vamos simular aqui e vamos ver qual é a corrente nesse nosso circuito. Nesse primeiro resistor aqui, ele é de 50 ohms. A corrente, vamos considerar 30 miliamperes. Não se preocupa com o termo mili, porque eu vou te mostrar depois como é que funciona mili, quilo e outros múltiplos e submúltiplos. Isso aqui é chamado de submúltiplo, ok? Então aqui nós temos 30 miliamperes num resistor de 50 ohms. Eu vou dobrar a resistência e o que vai acontecer? A corrente vai diminuir na metade. Então se eu dobrar a resistência para 100 ohms, é esperado que isso aqui vá para 15 miliamperes. Vamos verificar. miliamperes. Esse é 100 ohms. Eu vou dobrar novamente o valor da resistência elétrica e a corrente elétrica ela vai diminuir pela metade mais uma vez. De 15, metade de 15, 7,5. Aproximadamente aqui 7,5. Esse foi o experimento que Ohm fez. Ele não tinha resistores, ele tinha fios de materiais diferentes. Nós não vamos conseguir fazer esse experimento aqui com fios, porque no simulador, idealmente, a resistência aqui é 0 nesses fios, ok? E isso foi o que Ohm fez e ele descobriu essa relação da corrente, a resistência e a tensão elétrica. Então ele percebeu que quando aumentava a resistência, a corrente diminuía. A corrente elétrica ela é inversamente proporcional à resistência, ou seja, quanto mais um aumenta, o outro diminui. Vamos aqui entender como funcionam os potenciômetros. Em nossa aula anterior, eu te falei que existem as resistências fixas e as resistências variáveis, que chamamos de potenciômetro, certo? Essa é a simbologia, conforme eu mostrei. Como funciona um potenciômetro? Ele é um resistor variável. Vou dar nomes aqui a esses terminais, 1, 2 e 3. E aqui ele seria aqui, 1, o 2 e o 3. Isso quer dizer que o terminal 1 ele está conectado diretamente ao 3. Aqui o terminal 1 ao 3. E daqui para o terminal 3, nós temos uma resistência, que equivale a um resistor, como um desse daqui feito assim. E aqui nesse ponto nós temos uma setinha aqui, e essa setinha ela gira para um lado e para o outro, que representa essa parte aqui do nosso componente. E se você perceber, ela está apontando para o valor da resistência aqui. Isso quer dizer que ao valor daqui para aqui eu tenho uma resistência total desse potenciômetro. Mas se eu pegar do terminal 1 ao terminal 2, eu vou ter o valor da resistência no ponto em que a seta está apontando. Quando ligamos aqui, a corrente elétrica ela vai vir por esse ponto, vai passar aqui, vai entrar aqui nessa setinha e vai voltar por esse ponto. Se essa seta está apontando para esse lado, nós vamos ter um valor de resistência X. Caso essa seta esteja apontando aqui para o meio, nós vamos ter uma resistência que vem desse ponto e vai até aqui ao meio. Então, nós vamos ter aqui, nesse ponto, no meio, vamos ter um valor que é a metade da resistência total do potenciômetro. Se colocarmos ele nesse ponto aqui,
nós vamos ter um valor de resistência que vem aqui e a corrente elétrica volta por esse ponto aqui, que seria aqui mais ou menos 3/4 do valor da resistência total, porque eu dividi em 4 partes, por isso que eu estou dizendo 3/4. E aqui ele estando nessa posição, nós teríamos aqui uma resistência que seria a resistência total do nosso potenciômetro. Então a corrente elétrica ela viria aqui, passaria por toda a resistência e voltaria aqui nesse terminal do centro. Simplesmente é assim que é um potenciômetro, é um resistor que varia sua resistência. Vamos aprender aqui no nosso laboratório virtual. Esse potenciômetro você encontra ele aqui, é só colocar o nome potenciômetro, você vai encontrar ele aqui, ok? Faça essa montagem aí no seu laboratório. Primeiro passo para você verificar qual é a resistência total de qualquer potenciômetro que você estiver aí na sua casa é você pegar o multímetro, colocar ele na escala de resistência, de resistor, coloca no primeiro terminal dele e no terceiro terminal dele aqui, o último, de uma ponta à outra. Assim você vai ter o valor total da resistência do seu potenciômetro. Olha lá, ele é uma resistência de 100 ohms. Se você girar o potenciômetro aqui, nada vai acontecer, porque a resistência que está sendo coletada aqui, ela vem daqui, passa todo esse ponto e sai por aqui, ok? Agora, se você quiser perceber qual é a variação da resistência, você desliga ele aqui, puxa para o centro e vai acontecer aquilo que eu te mostrei agora. Aqui ele está na resistência 0, porque a corrente elétrica ela vem aqui, já pega nesse ponto e retorna por esse. Eu vou colocar na metade do valor da resistência, aqui no centro, olha lá, 50 ohms, metade, porque ele está considerando a resistência que pega desse pedaço até esse e a corrente elétrica volta por aqui. Vamos considerar que é mais ou menos 3/4, 75 ohms. E vamos considerar a resistência total 100 ohms. E vale lembrar algo aqui, que se você clicar nesse potenciômetro, você consegue alterar o valor da resistência total dele aqui, no laboratório. Mas um potenciômetro real você não consegue fazer essa mudança. Aqui é porque estamos em um simulador. Consegue colocar de 1000 ohms, qualquer valor de resistência que você desejar, certo? Agora vamos a um experimento aqui para ver o funcionamento dele. No seu laboratório virtual você vai fazer essa montagem. Acredito que você já consiga fazer esse tipo de montagem. É bem simples, é só seguir o que está aqui para que a gente não perca tempo. Vou colocar aqui e vou colocar o nosso multímetro na escala de voltímetro aqui em V. Ó. Clica nele, muda aqui, ó, tensão. Certo? Vamos simular aqui para ver qual é a tensão nesse potenciômetro. Nós temos aqui que a tensão da bateria ela é de 1,5 volts. E aqui, do primeiro terminal ao último, do primeiro ao terceiro, os nomes aqui são diferentes. Ignore isso aqui, para ficar mais didático. Do primeiro ao terceiro, nós temos 1,5 volts, que é a mesma tensão que está na bateria. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos girar o potenciômetro, nada acontece, porque ele está pegando aquele valor de resistência fixa aqui, que é o externo. Vamos fazer agora um novo experimento, vamos pegar do terminal do centro e vamos verificar um efeito muito interessante. E vamos verificar aqui um efeito muito interessante. Então, o potenciômetro girado para todo lado aqui, qual é a resistência que ele está pegando? Ele está pegando a resistência desse ponto a esse ponto aqui, que é 0. Nesse ponto aqui, olha, passa por aqui e vem por aqui. Tem nenhuma resistência 0 volts. Vamos girar nosso potenciômetro e você percebe que a tensão agora lá, ela começa a 1 volt, 2, 3, 1,5 volts. Vai ter projetos que você vai necessitar de alterar o valor da tensão em um certo ponto. Então você utiliza um potenciômetro. E é assim que o som das nossas residências, qualquer equipamento que tenha potenciômetro para aumentar ou diminuir volumes, ele funciona basicamente assim. Então aqui nós conseguimos fazer alterações no valor da tensão elétrica. Ela vai de 1,5 volts a 0 volts. Olha que interessante esse componente, muito simples. Eu acredito aqui agora que nós conseguimos resolver qualquer dúvida sobre potenciômetro. Se houver alguma dúvida, solicite que eu melhore essa aula ou produzo outras aulas explicando mais detalhadamente, ok? Vamos à nossa próxima aula.